Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme A Vida de Chuck. O filme é dividido em 3 capítulos, contando a história da vida de um homem comum chamado Charles Krantz. O longa tem direção de Mike Flanagan, conhecido principalmente por suas séries aclamadas de terror, como A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Residência Bly, que aqui pega um conto do Stephen King, presente no seu compilado Com Sangue, lançado no começo de 2020, e traz uma bonita narrativa sobre o que é viver. Tendo assistido as séries do Mike Flanagan, eu acho que é possível entender completamente porque que ele foi escolhido para dirigir esse conto do Stephen King. O filme tem uma premissa básica e simples, mas é um pouco difícil de descrever sobre como que é a obra, já que ele mistura diversos gêneros diferentes, o que inclusive pode acabar surpreendendo muitas pessoas ao longo da narrativa. A história traz uma mistura entre um drama existencial e ficção científica, principalmente no seu primeiro capítulo, onde traz diversas pessoas vivendo praticamente na beira do fim, próximo a um apocalipse. E como eu falei, eu acho que faz muito sentido o Mike Flanagan ter sido escolhido para dirigir essa história, porque eu acho que as séries da Netflix dele tem uma certa similaridade aqui com essa história, onde ele pega questões assustadoras, né, histórias que à primeira vista são de terror e consegue tocar em temas muito humanos, né, como os traumas familiares, a culpa, o luto e até mesmo a saúde mental. E eu sinto que aqui é um pouquinho parecido, só que ele é muito mais otimista dentro dessa história, falando principalmente sobre a vida e sobre o que significa viver. Isso é um tanto quanto curioso falar que a história é otimista, sendo que ela começa praticamente em um apocalipse, né, mas eu prometo que ela é. O primeiro capítulo, então, traz um cenário bem apocalíptico, onde a internet caiu, tragédias ambientais são cada vez mais constantes e no mundo todo, e tem brigas e batalhas muito mais intensas. Nesse sentido, o filme até consegue se construir como um terror extremamente engajante, até por ser um cenário que a gente sabe que não é tão distante de onde a gente está hoje, né? O que traz um sentimento de urgência gigantesco. Em meio a todo esse caos, o nosso até então protagonista, o Marty, um professor, se depara com vários anúncios agradecendo um certo Chuck por 39 ótimos anos. Ele e diversos outros personagens passam a se questionar quem que é esse Chuck. Eu diria que essa primeira parte, apesar de ser a mais pessimista dentro do filme, é a mais profunda dentro da história, porque é aqui onde a gente vê realmente o que é a humanidade, em um momento onde todos do planeta apenas aguardam um fim, meio sem saber nem onde nem porquê. A história acaba se tornando ainda mais efetiva, já que a gente acompanha o relacionamento do professor Marty e da sua ex-esposa Felicia, que estão ali nesse apocalipse e que acabam meio que se reencontrando, achando conforto um no outro nesse cenário caótico. E mesmo sendo um cenário extremamente assustador, eu acho que tem algo de muito bonito aqui, principalmente nessa união, ou nessa coisa das pessoas se procurarem novamente, assim, nesse cenário em que tudo tá chegando a um fim e mesmo assim as pessoas estão meio que criando novas conexões, voltando a se reencontrar, voltando a se amar novamente, aqui como no caso deles, ou até mesmo largando os seus empregos, mesmo que forçadamente por conta de alguma tragédia, e se reencontrando em hobbies, passando tempo com aqueles que eles gostam, enfim, é algo muito humano nosso, né, em momentos difíceis de voltar para lugares mais seguros e esse tipo de coisa, enfim. Então acho que mesmo com momentos aterrorizantes aqui, o filme consegue achar um lugar muito bonito. E é uma história que mostra como é importante lembrar que a vida é muito mais do que a gente vive na rotina e que os pequenos momentos e as conexões que a gente faz também são extremamente importantes. Claro, é praticamente impossível assistir essa primeira parte, né, até pelo momento em que o livro do Stephen King foi lançado e não traçar paralelos com a pandemia da Covid-19, né? O início do filme faz total sentido, principalmente por conta desse medo e das incertezas que tinham ali, tanto com o que a gente passou na pandemia, né, quanto ali neles vivendo esse pré-fim do mundo. Depois de tudo isso, somos apresentados no seu segundo ato a história de Charles Krantz, que nada mais é do que apenas um homem comum. E é isso que faz a história dele ser tão bonita. Ao longo da narrativa, então, a gente vê o personagem se deparar com momentos felizes, tristes, assustadores e normais, que fazem com que a gente consiga se identificar com extrema facilidade ali com a história dele, porque ela nada mais mostra do que a vida e suas diversas camadas. Engraçado que esse filme ficou muito conhecido, ou pelo menos eu tinha essa impressão de que era o filme do Tom Hiddleston, né? Ele tá em todos os posters, acho que ele foi o principal ator divulgado aqui dentro da história, e a parte que eu sinto que é a menos profunda é justamente dentro do seu segundo ato, em que a gente tem ele como protagonista.
Mas é interessante que, mesmo sendo menos profunda, não deixa de ser extremamente tão impactante quanto todas as outras. O segundo ato é o mais curto e o mais simples, mas ele não deixa de ser extremamente bonito, principalmente pela forma como ele complementa os outros dois atos dentro da história. E eu acho que esse segundo ato vai ganhar muitas pessoas, assim como me ganhou, principalmente por uma sequência de dança que a gente tem aqui dentro, que é simplesmente viciante de se assistir. O diretor filmou ela de uma forma que não só faz com que a gente praticamente caia dentro ali daquela dança e fique obcecado, mas ele de certa forma também convida a gente para participar desse momento. Então é muito legal, extremamente impactante, é um dos grandes momentos do filme, mesmo não sendo o mais profundo e, enfim, eu acho bonito da mesma forma. E pra quem gosta de Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade ou A Espera de um Milagre, eu acho que A Vida de Chuck tem uma fórmula bem parecida com essas outras histórias do Stephen King. Todas elas têm uma pontinha de sobrenatural, algumas mais, como A Espera de um Milagre e outras menos, mas ainda assim todas elas falam sobre a humanidade, sobre ser humanos, as relações que você cria, né? Acho que Conta Comigo, principalmente, né, por ser essa história que acompanha um grupo de crianças, né, ou até em um sonho de liberdade, em que você tem um relacionamento entre os dois protagonistas, que é algo muito bonito de se ver, e acho que A Vida de Chuck continua meio que nesse sentido, assim. Na crítica do Omelete eu vi eles comparando esse filme com algum filme do Steven Spielberg dos anos 80, né, principalmente por ser um filme tão completo, de trazer momentos melancólicos, momentos felizes, momentos tristes e, acima de tudo, momentos extremamente bonitos, e acho que talvez seja por isso que eu tenha gostado tanto desse filme, né, até porque aqui eu já falei várias vezes sobre o meu amor gigantesco pela filmografia do Spielberg. E o mais legal é que acho que o filme é tudo isso e o diretor soube muito bem abraçar todas essas partes da história, né? Não só de dar o tempo a todos esses momentos, né? Fazer com que a gente também se sinta parte daquela história junto com o personagem, né? Mesmo a gente acompanhando alguns personagens por tão pouco tempo, a gente consegue se identificar com eles e sentir por eles, principalmente quando a gente fala das relações que são mostradas ali, né? E acho legal também que o diretor soube trabalhar bem por diversos gêneros, dando um pouquinho de cada. Você tem pontos de ficção científica, você tem pontos de musical, você tem pontos de drama, pontos de terror, pontos de comédia, e acho que ele soube trabalhar muito bem com todos esses, fazendo com que seja um filme sobre a vida e extremamente completo. Aqui em A Vida de Chuck, o longa deixa extremamente clara sua mensagem, que é um estímulo para os espectadores viverem sua vida ao máximo, aproveitando os momentos, sejam aqueles mais intensos, mas também os mais calmos, e também aproveitar os relacionamentos e, sobretudo, serem felizes com suas vidas e com suas escolhas. É um filme simples, mas com uma mensagem extremamente bonita e acho que muito cheia de intenção, assim, pelo menos tudo dentro da história, seja as performances dos atores, seja o que o diretor mostrou, acho que foi muito cheio de intenção ali, e acho que isso deixa tudo muito mais bonito. É um filme que quanto mais eu penso, mais eu gosto, é um filme que eu com certeza vou passar a indicar para outras pessoas, e também é um filme que eu quero muito reassistir, porque eu realmente gostei. Foi um filme que passou muito rápido, que me prendeu com muita facilidade, principalmente por todo esse mistério, né, de quem é Chuck, e assistir um filme em que o título é esse, né, então você meio que fica que nem os personagens de, tipo, quem que é esse cara, assim. Foi um filme que me pegou muito de surpresa em vários momentos, e, enfim, acho que ele vale por essa surpresa e por ser um filme bonito, que você sai, de certa forma, mais otimista do cinema. É uma história sobre a simplicidade e a complexidade da vida, mostrando como os momentos tristes, os momentos felizes e os momentos assustadores fazem todos parte, né, e de certa forma nos engrandecem também. Então, pra mim esse filme tem uma nota de 8.7 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de A Vida de Chuck. Também deixar aqui nos comentários se você gosta das outras obras do Mike Flanagan, né, eu sou uma grande fã, então deixa aqui nos comentários. E foi isso, e até o próximo vídeo.